Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos para a sexta aula de matemática do sexto bloco, atividade 5, e vamos falar um pouquinho mais sobre probabilidade. Na verdade, esse conteúdo já foi abordado lá no primeiro bloco de atividades e nós vamos retomar. Ele começa a explicar a probabilidade dando um exemplo com uma moeda que é a brincadeira cara ou coroa. Ao lançar essa moeda para o alto, quando ela cai, qual é a probabilidade de sair o que você escolheu, de sair coroa? Então, se ela só tem dois lados, né? Cara, coroa, e você escolheu coroa, a probabilidade é 1 em 2, tá? E a gente pode representar isso em forma de fração. Então, na parte de baixo dessa fração, nós vamos colocar o total das possibilidades de sair algum resultado. Aqui, no caso, a gente tem aí duas possibilidades, a de sair coroa e a de sair cara. E quantas chances tem de sair um resultado que eu quero? Que é o resultado favorável que a gente chama. Uma, porque só tem um lado com coroa. Então, se eu escolhi coroa, eu vou colocar aí esse 1 em cima no meu numerador e esse 2, que são os dois lados, no meu denominador. Então, essa probabilidade é a chance de algo acontecer, tá? Voltando no cara ou coroa. Se eu lanço essa moeda para o alto e eu seguro, qual é a chance de sair coroa? Posso substituir essa palavra chance. Qual é a probabilidade de sair coroa? Ou qual é a probabilidade de sair cara? Então, só para a gente entender um pouco mais dessa palavra probabilidade, a gente coloca aí, a gente pode entender como a chance de algo acontecer, tá? E chance de algo acontecer, a gente tem aí dois tipos de chance, favorável e os possíveis, né? Por exemplo, se eu estou aqui no lançamento de cara ou coroa, eu tenho uma chance favorável se eu escolher cara, mas eu tenho duas chances possíveis, dois resultados possíveis, que pode sair coroa como pode sair cara, quando eu lanço essa moeda, tudo bem? Depois dessa breve explicação aí no bloco de atividades sobre cara e coroa, tem lá no livro didático, na página 154, alguns exercícios para vocês realizarem. A primeira atividade, um pote transparente com 3 bolinhas vermelhas e 2 bolinhas azuis. Ao invés das bolinhas, eu trouxe as tampinhas. Então, eu trouxe 3 tampinhas vermelhas, como se fossem as bolinhas lá da atividade do livro, e 2 tampinhas azuis. Tudo bem? Para mim fazer essa representação da tampinha da cor azul em forma de probabilidade, o que eu coloco em cima? Eu coloco o resultado favorável. O que é o resultado favorável? É aquilo que eu escolhi. Eu escolhi a cor azul. Então, o meu resultado favorável, eu vou colocar lá no meu numerador da minha fração. Vou colocar o número 2. Por que 2? Porque eu tenho duas chances de tirar o azul, tá? Embaixo, no denominador, eu vou colocar os resultados possíveis. Ou seja, eu tanto posso tirar vermelho quanto eu posso tirar azul, não é? Então, o resultado possível, eu vou colocar todas as cores. Eu tenho aqui 5 tampinhas, eu vou colocar o número 5, tá? Por quê? Porque de duas, que são os resultados favoráveis, eu tenho aí 5 chances de tirar qualquer uma dessa tampinha. Quando eu coloco a mão nesse pote, eu tiro uma tampinha, pode ser que eu tire uma tampinha vermelha, pode ser que eu tire uma tampinha azul, né? Mas qual é o favorável? Qual é o que eu escolhi? Eu escolhi os azuis. Então, de cada 5 tampinhas, eu tenho 2 chances de tirar o azul. Então, a parte de cima, no numerador, eu vou colocar os resultados favoráveis, que é aquele que eu escolhi, e a parte de baixo, o denominador, eu vou colocar o resultado possível, ou seja, todos os resultados. Então, essa fração, por exemplo, se eu quero representar a tampinha azul, eu vou representar aí com a fração 2/5. Tudo bem? Lá no livro didático é basicamente essa atividade que vocês têm para fazer, tudo bem? Então, assim que vocês encerrarem as atividades do livro didático da página 154, tem uma atividade prática para vocês realizarem no bloco de atividades. Para essa atividade prática, você vai precisar aí de 2 dados em formato de cubo, tá? Quem não tem os dados pode confeccionar. Então, aqui no bloco de atividades, ele vem explicando a confecção desse dado em formato de cubo. Quem já tem o dado, não precisa confeccionar esse molde que tem aí no bloco de atividades. Eu peguei 2 dadinhos de cores diferentes, mas não precisa ser de cores diferentes. Você vai pegar o dado que você tem aí, tá?
No início, a atividade ela precisa de um dado. Então, aqui está falando a explicação de um dado, mas você lá no finalzinho vai precisar de 2 dados para realizar a atividade, tudo bem? Só um detalhe que ele explica aqui, que você precisa ficar atento, é que nas faces paralelas, a soma dos números é sempre igual a 7. Então, por exemplo, se a gente pega esse dado, se aqui é o 2, aqui tem que ser 5. Se aqui é 6 e o resultado é 7, aqui desse outro lado na paralela tem que ser 1, tá vendo? Então, quando vocês estiverem montando o dado de vocês, é só prestar atenção que nessa soma aí das faces paralelas tem que dar 7, tudo bem? Aí, a gente virando aqui a atividade, o bloco de atividades, a gente começa a fazer aí as nossas atividades. Então, aqui vocês têm atividade para serem feitas, né? E aqui embaixo, preencha a tabela com possíveis resultados no lançamento de 2 dados ao mesmo tempo. É aqui que você vai utilizar 2 dados ao mesmo tempo. Então, você lança os dados, por exemplo, aqui caiu o 4 e o 2, né? E ele fala para você ir preencher na tabela com todos os resultados. Só não precisa repetir. Então, aqui deu 4 e o 2, você vai colocar nesse espaço o 4 e o 2. E aí, você joga novamente, pega os 2 dados, joga novamente. Agora, saiu o 3 e o 6. Aí, você vem aqui e coloca o 3 e o 6. E assim até terminar. Digamos que eu lancei e tivesse caído novamente o 3 e o 6. Preciso colocar aqui? Não, por quê? Porque você já colocou. Mesmo se fosse o 6 aqui e o 3 aqui, não precisa, tá? Porque nós já representamos essa combinação. Se eu colocasse, vamos fazer outro, ó, 3 e 1. Aqui não é, então eu vou lançar essa combinação aqui. O 1 e o 3. E assim você vai até preencher. Qualquer dúvida, pergunte para suas professoras. Até mais, crianças. Tchau!